Bom, na aula passada nós iniciamos, né, a parte do quê? De trabalhar com vetores. Qual que é a grande vantagem do vetor? Você declara uma única variável que pode ter várias posições, correto? Dessas várias posições é a mesma coisa que você declarasse a mesma quantidade de vezes das n variáveis. Um vetor de 20 posições do tipo inteiro seria, entre aspas, a mesma coisa que 20 variáveis do tipo inteiro. Tá? A grande vantagem, você consegue trabalhar muito mais fácil com um laço. E isso economiza muito tempo. Tá? Em vez de trabalhar com 20 variáveis lá esparçadas. Correto? Matriz de 2 ou mais dimensões, correto? Também é possível trabalhar. E, obviamente, o computador ele sabe resolver muito bem a parte de matriz. Matriz vem da parte matemática. Isso daí está muito claro para a gente. E, basicamente, muita coisa hoje é feito baseado em matriz. Os desenhos que vocês conhecem, matriz. Os vídeos do YouTube que vocês assistem, matriz. Análise de imagem, matriz. Todas as partes complexas de computação, pessoal, é matriz. Não tem o que fazer. É matriz. Correto? Beleza. As matrizes podem ser mais de 3 dimensões, podem possuir mais de 3 dimensões, porém, para nós, seres humanos, é um pouco difícil imaginar o nosso mundo, né, que possui 3 dimensões. Como que seria uma quarta dimensão? Vocês imaginam isso daí? É meio difícil, porque no nosso mundo real não existe isso. Mas para as matrizes, sim, existem 4, 5, 10 dimensões. Cara, é muito estranho. Mas a gente consegue ver até a terceira dimensão, que é o nosso mundo real. Tá? Matriz tem que ter pelo menos o quê? Matriz dimensionais, tá? Nesse caso aqui. Possuem 2 ou mais dimensões. Tá? Quando eu tenho uma matriz de uma única dimensão, é mais fácil a gente chamar de vetor ou array. Tá? É uma dessas daí. A gente geralmente chama matriz quando realmente são 2 dimensões, mas matriz de uma dimensão, na verdade, existe, é o que a gente chama de vetor da aula passada. Um dos exemplos de utilização de matriz poderia ser a representação de um prédio a qual possui seus andares e cada andar possui seus apartamentos. Isso daqui, pessoal, é uma matriz, ó. Tirando o desenho da torre ali, ó, da torre de comunicação, eu tenho o quê? O meu prédio. Para cada uma das janelas ali, ó, é uma posição, não é? É uma matriz esse cara aqui, ó. Eu tenho quantas posições? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Eu tenho 18 elementos aí. Não poderia declarar um vetor de 1 a 18? Poderia. Daria certo também. Mas a matriz, ela tem mais o que? Essa dimensão de linha e coluna. Tá? As vetores geralmente são só linhas. Ou colunas, né? Vai depender de como você... É só um ou só outro. Tá? Beleza. Qual seria um outro aqui, ó? Escaninha de correspondência é isso. Daí é uma matriz, ó. Eu não tenho lá, meu quadrado. Eu tenho linhas e colunas. O Excel é uma matriz. Eu tenho linhas e colunas. E é uma matriz muito poderosa, né? Desenhos em um único plano. Matriz. Vocês estão vendo aí, ó? É matriz daí, não tem como não fugir disso. Obviamente o pixel dele está grande, mas você pode diminuir também, seria uma matriz. Correto? Com mais de 2 dimensões, podemos, por exemplo, ter cubos mágicos e desenhos 3D. Então, também é matriz, vocês concordam? Agora eu consigo ver o que? Uma profundidade ali. Eu não tenho só o plano x, y. Agora eu tenho um z, que é a minha profundidade. Correto? Até aqui é o mundo mais ou menos que a gente conhece, que a gente pelo menos vê no nosso mundo. Correto? São 3 dimensões. Matriz com mais de 3 dimensões teria mais ou menos essa cara aqui, ó. Óbvio, é mais complexo, né? Não é em qualquer parte do mundo, aí, em objeto do mundo, você consegue ter um desenho desse daí concreto.
Aham. Vocês já sabem fazer multiplicação de matrizes. Firmeza, vocês vão fazer isso então. Não, isso não é parte de algoritmos, isso daí é parte de matemática, pessoal. Vocês falaram que já tiveram, putz, já era, vamos usar. Qual que é a quarta dimensão? Então, a quarta dimensão é uma parte difícil de a gente imaginar. Por quê? Porque não está no nosso mundo, cara. Tá? Seria mais ou menos isso daí, ó, uma quarta dimensão, se eu fosse pegar. São alguns desenhos mais abstratos aí que a gente pode fazer, mas, cara, cada um vai imaginar uma coisa, porque ninguém sabe exatamente desenhar isso se não é do nosso mundo. Então, ó, aquele desenho ali seria, né, ó, até o cubo, eu tenho o quê? A terceira dimensão. Depois eu tenho mais, ó, ligações ali com as setas. Aí formou aquele outro desenho ali, ó. Tá? Seria uma quarta dimensão. Por exemplo. A gente tem esses outros caras aqui, ó. Tá? Também poderiam ser de 4 dimensões esse cara aí. Então, eu estava falando, a gente estava aprendendo sobre matriz. Isso a gente aprendeu sobre projeções. Você aplicaria isso nessa casa? Sim. Sim. Projeção de uma matriz para poder formar essas coisas. Corretamente. Tudo que vocês estão vendo de matriz é aplicável em computação, cara. Tudo. Tá, pode ser uma coisa que a gente não se imaginar, mas altura, largura, E dimensão. eu só tenho desenho que a gente vai fazer são os exercícios. Exato. Por isso que é difícil de imaginar. Eu não sei também como que é. Se eu nunca vi. Mas para computação não existe essa limitação. Para computação você pode ter 10 dimensões. Pois é, difícil, né? Mas é desse jeito. Para quem realmente vai estudar uma parte mais aprofundada, começa a ter melhores ideias. Quando vocês estão estudando a parte de computação gráfica, tá? Aí realmente você vai precisar de ter um pouco mais de conceito. Eu, sinceramente, não tenho. Eu só tenho esse conceito da parte computacional de cálculo, mas é difícil de eu até falar para vocês. Não é o meu mundo fazer essa parte, tá? Infelizmente. Mas a computação permite. Isso daí é importante vocês saberem, tá? A parte de cálculo mesmo, cara. Para você fazer, por exemplo, projeção de desenho, você precisa saber toda a parte do ambiente já em 3D. Aí depois tem outras variáveis, velocidade, a parte de física, o que ele tem que suportar, luminosidade, cor. Cara, é projeção isso daí. É dimensão. Tá? Bom, para os nossos estudos, vamos estudar matrizes de 2 dimensões ou até 3, mas não vai ser, eu acho que agora não. Tudo bem? 2 dimensões até aí, linha e coluna. Muito mais tranquilo, né? Exemplo, o algoritmo aí, ó. Um vetor multidimensional, 5x5, né? Linhas versus colunas. Então, primeiro que eu tenho o quê? Minhas linhas, quantidade de linhas. O segundo, quantidade de colunas. De inteiros, poderia ter a seguinte definição de declaração. Tipo V-classe igual a matriz de 1 de 5 até 1 de 5. Tá? Aqui vai ter algumas variações. Alguns autores vão colocar 1.5, 1.5. Alguns outros autores vão colocar desse jeito aqui. Mas enfim, o conceito de matriz é a mesma coisa. Vai ter linha e coluna. Se eu tivesse 3 dimensões, mais um outro ali, 1.5. Correto? De inteiros, V-classe, 2 pontos V-classe. É a mesma coisa que eu declaro ali, ó. O quê? Vetor, não é isso? Não muda nada. A única coisa que eu estou mudando é colocando o quê? Um cara a mais aqui, ó. Isso daqui é a minha dimensão 2, vamos dizer assim, da minha matriz. Correto? A figura a seguir ilustra como a matriz classe do tipo V-classe poderia ser representada. Observando que a primeira linha da posição do vetor é 1, o limite inicial.
E a última posição é o 5, que é o limite final. Bom, o que eu teria aqui? Ó? Uma matriz chamada M, certo? Eu tenho as minhas linhas, eu tenho as minhas colunas. Ó. Quantos elementos que eu tenho aqui? 25 elementos. Beleza? Se eu tenho linhas e se eu tenho colunas, quantas variáveis eu preciso para que se controle uma matriz de 2 dimensões? 2 variáveis. Se um vetor eu só tenho uma única variável para controlar ela, não é isso? Na matriz, o número de dimensões que eu tenho vão ser o número de variáveis que eu preciso para controlar ela dentro do meu lado. Linhas e colunas. Correto? Fechou? Então, para agora vocês representarem a posição da matriz, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2, ó. Linha 1, coluna 3. Vocês estão vendo aqui, ó. Linha 1, coluna 1. Linha 4, coluna 3. Isso daqui é o que vai dar o quê? O índice da sua matriz. No vetor não era só uma posição? Posição 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui eu tenho 2 caras. Linha e coluna. Se eu só escrever linha, não adianta nada. Se eu escrever só coluna, não adianta nada. Tem que ser linha e coluna. São os 2 parâmetros que eu tenho que passar para ele. Saber qual é a posição. Correto? Professor, seria a mesma coisa em outras linguagens de programação trazer objetos? Não. Em outras linguagens de programação, a matriz é um objeto. No Python mas não é matriz que chama também. No Java é um objeto, mas na linguagem C pura não, é uma variável. Mas no caso traz um objeto da matriz. Então, se eu não estiver errado, é isso, né? Então, na linguagem de programação no Java tudo é objeto. No C não, cara. No C é uma estrutura. Tá? É como se fosse uma variável lá do tipo inteiro. Você que está declarando ela que essa variável pode ter várias posições. Tá? Bom, o nome da matriz é determinada por um tipo de identificação, né, utilizado na declaração. E a posição por meio de constante na expressão aritmética ou variável que estiver dentro de colchetes, também denominada índice. É importante não confundir um índice com elemento. O índice é a posição do vetor, enquanto o elemento é o conteúdo naquela posição. Tudo bem aí, pessoal? Entre a diferença entre posição e elemento. A posição é justamente você vai apontar o ponteiro para ele pegar e gravar o valor. O valor é o elemento. Correto? Após isolar um único elemento da matriz, poderemos manipular através de qualquer operação de entrada, saída ou atribuição. Eu posso ler aquele valor, eu posso colocar um valor lá dentro, certo? De entrada ou saída aí, fazendo essa atribuição ou leitura. Nesse caso, você vai ter 2 índices. Sim, vou ter 2 índices. Um para controlar a linha e o outro para controlar a coluna. Beleza? Exemplo de manipulação de uma matriz. Se a minha matriz for classe, 1,1. Correto? Linha 1, coluna 1, ele está atribuindo o quê? O valor 28 ali, ó. Leia, classe de 1,5. Na posição linha 1, coluna 5 da matriz, a gente está fazendo uma leitura e atribuindo esse valor a essa posição. Ok aí? E escreva, classe de 2,3. Ele vai escrever o conteúdo ou valor, certo? Que tiver dentro da linha 2 da minha matriz, coluna 3. Tranquilos também, né? É a mesma coisa que vetor. Vocês veem alguma diferença? A única coisa que eu tenho são 2 índices, mais nada. Tudo bem até aí? Sim? Nesse caso aí, a matriz, se tiver lei da classe, ela vai usar em memória também. Ele já pegou. A hora que você declarou a sua matriz, é memória. É posição de memória. Mas teria que declarar cada posição. Não. Como que é a declaração, ó? Essa daqui, ó. O tipo você vai declarar, ó.
V classe igual a matriz de 1.5 de 1.5. Quantidade de linhas de 1 a 5, quantidade de colunas de 1 a 5. E todas elas vão ser inteiras. Depois embaixo ali, ó, classe, 2 pontos, V classe. Já era, declarei minha matriz. Não oposição a posição. Correto? Beleza. Agora que vem um negócio legal. Manipular a matriz. É uma delícia isso daqui. Faça um programa que lê 3 notas escolares de 4 alunos. 3 notas de 4 alunos. Quantos elementos vai ter a sua matriz? 3 vezes 4, 12. Correto? E mostre a soma de todas as notas. Então vamos lá. Como ficaria esse programa aqui, ó? Programa soma aluno. Variáveis. Tipo mate igual a matriz de 1.4 até 1.3 de reais. Por que são reais ali? Porque são notas de alunos, podem ter vírgula, exatamente. Correto? Então eu tenho 4 linhas por 3 colunas. Beleza? Mate underline notas do tipo mate. Ali, ó, é a declaração da minha matriz e agora eu estou efetivando. Correto? Soma do tipo real e linha e coluna do tipo inteiro. Lin e col ali. É muito comum a gente usar IJ. Tá? Então, aqui eu estou colocando linha e coluna para vocês situarem. Mas IJ é o que é mais comum. Vamos lá. Soma recebe 0. Agora aqui, ó. Para a linha de 1 até 4, passo um faça. E depois, logo embaixo dele, eu coloco um outro para. Para a coluna de 1 até 3, passo um faça. Ó. É um para dentro de outro para. Correto? Opa. Escreva. Digite a nota para a coluna 1 para o aluno da linha 1. Então, a coluna é o que vai fazer o quê? Ó? Colocar primeiro aqui. Então, 1 de 1, 2 de 1, 3 de 1. Leia, mate notas de linha, vírgula, coluna. Agora o meu par, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para o para mais interno. Quando eu tenho para dentro de para, pessoal, ou laço dentro de laço, melhor dizendo, o meu laço mais interno acaba para ir para o mais externo. O meu laço mais interno acaba para ir para o mais externo, e assim sucessivamente. Para cada laço externo que eu tenho, ele vai rodar a quantidade de vezes para o laço interno. Se eu faço ele rodar, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes aqui, e eu tenho 3 vezes, esse cara aqui vai rodar o quê? 4 vezes 3. 12 vezes esse cara aqui dentro. Correto? Na soma de todos os pares, no acumulado de todos os pares, de todos os laços. Então, ele vai rodar a primeira vez aqui, ó, coluna 1, tá? Passo 1, né? Coluna 2, coluna 3. A hora que ele acabou as 3 vezes, ele vai voltar aqui para cima e vai falar, opa, a linha era 1 antes, vai para a linha 2. E ele entra no coluna aqui de novo, ó. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e linha 2, coluna 3. Acabou aqui as 3 vezes, vai voltar aqui para a linha. Agora qual é a linha? 3. Linha 3, coluna 1, rodou uma vez. Linha 3, coluna 2, rodou a segunda. E linha 3, coluna 3. Então, o primeiro par de linhas. Exatamente. E o segundo, a quantidade de vezes que vai rodar as colunas. Só que para cada vez que ele cai no laço superior, ele volta novamente para o laço interior. E vai rodar o quê? Essa quantidade de vezes. Fechou? Legal. Fim para. Aqui, ó, ele conseguiu o quê? Todos os valores da sua matriz. O acumulador. O acumulador é a mesma coisa. Eu tenho que ter 2 paras para acumular isso daqui, ó. Mesma coisa. De linha 1 até 4, passo 1, faça. De linha 2, ó. De coluna 1 até 3, passo 1, faça. Soma, recebe, soma mais. Mate notas de lin, col.
Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, e assim vai. E ele vai fazer o quê? O somatório de todos em uma única variável. Daria certo? É uma pergunta. Beleza, poderia colocar. Você economizaria um par. Se a intenção é só fazer a somatória, tudo bem, daria certo. Vocês entenderam a pergunta? Se eu colocasse esse cara aqui, ó, esse somatório, dentro desse cara aqui, ó, logo depois do leia, daria certo? Daria também. Você está lendo os dois valores, correto? E já fazia a soma ao mesmo tempo. Daria certo, sim. Mas aqui a gente dividiu. Por isso que tem, pessoal, um problema mais de uma solução, tá? Então, essa daí poderia ser outra. O senhor conseguiria colocar o si também? A média desse aluno dá certo. Daria. Na verdade, aqui não. Se você fosse fazer a média de cada um dos alunos, nesse caso, dentro desse para, não daria certo. Do único, não. Por quê? Para você fazer a média, você já tem que ter os 3 valores, correto? Aqui, nesse caso, você está pegando o quê? Valor coluna por coluna. Você está preenchendo colunária. Então, você não tem o valor das 3 notas para um único aluno aqui. Correto? Imagine o seguinte, ó. Vamos abrir o Excel novamente, que eu acho que fica mais fácil. Excel. A gente tem 4 linhas para 3 colunas, não é isso? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. São esses caras aqui, ó. Então, eu tenho isso. Correto? Aqui, imagine o seguinte. Nota 1, nota 2 e nota 3. Aluno A, aluno B, aluno C, opa. Aluno C e aluno D, ó. Como você estaria preenchendo esses valores aqui, ó? Linha 1. Beleza. A linha 1, ela vai fazer o quê? Fixar ali para mim, que é o primeiro para. Aí agora, dentro dele, ele vai fazer o quê? Coluna, não é? Não, ele vai fazer preenchimento assim, ó. Linha 1, 10. Linha 2, linha 1, coluna 2, 5. Linha 1, coluna 3, sei lá, 7. Daria para fazer assim. Aí você já conseguiria fazer a média desse cara aqui no mesmo laço. Daria. Tá? Aí, mais uma vez, para o primeiro para, ele vai para a segunda linha. A segunda linha vai estar aqui, ó. Ele vai pegar agora todas as colunas ali, preencher as 3 colunas desse aluno. Depois que eles fizessem a somatória, faz a somatória e você faz o C embaixo. Como que seria esse C aqui? Você faz a somatória, vai dar uma valorada na média. Sim. Você faz o C embaixo. C, para fazer a média? Por exemplo, você tem a somatória, que vai fazer o valor das médias. Sim. Aí depois disso você faz o C. Então, eu não estou entendendo o para que o C, nesse caso aí. Mas, o que você queria... Faz o valor da matriz, aí se o aluno não atingir tal meta... Ah, tá. Se o cara não atingiu 5, aí beleza, reprovado. Se for maior que 5, aprovado. É isso? Beleza. Você teria que ter o quê? Os valores das médias já, certo? E depois fazer o C dentro. Tudo bem, aí daria. Ok aí? Beleza. E aí assim ele vai preenchendo. 5, 7, sei lá, 3, 5, 9, 10... Tá, ó, 10, 5 e 3. Isso daqui seria o quê? O preenchimento nessa ordem aqui da minha matriz. Primeiro ele fixa a linha para depois a coluna. Primeira linha para depois as colunas. E assim vai. Então, o total de notas aqui, ó, seria o quê? Né? 12. O acumulado dessas notas, ele vai apresentar esse algoritmo aqui, ó, 89. Nesse caso aqui dessas notas. Tá? Então, ó, soma, recebe, soma mais. Mate notas de linha e coluna. Linha, a primeira vez vai valer 1. A primeira vez aqui, coluna, vai valer 1. Vai parar
né, vai para o para da coluna. Linha vai valer 1, coluna 2. E assim vai, ó. Vai acumulando. E aí no total ele vai ter o quê? A somatória do total. Ó. Total de notas de todas as provas é soma. Professor, me parece só perfeito. Posso estar errado, mas se eu fizesse apenas de cada caso, de cada aluno, apenas eu tiraria a coluna. Não. Se você quisesse saber o quê? No caso, adicionar, teria que dar uma quarta coluna. Eu poderia adicionar, no caso, o resumo. O total da nota de cada um dos alunos, você queria fazer isso daqui, né? Ó, igual a soma disso. Isso. Você tem duas formas de fazer. Não é no Excel não, pessoal. Aqui é só para demonstrar para vocês. Isso daqui você já não tem? Ó, você poderia pegar e criar uma outra matriz, ou uma coluna a mais, ou poderia colocar num vetor, ou poderia calcular em tempo real isso daqui. Se você já tem o valor disso, você vai lá e faz o quê? O acumulado de cada uma das notas. Tá? Só que para fazer isso daí, o que acontece? Aqui eu estou fazendo o quê? Aqui eu só estou somando. Tá? Eu teria que fazer essa soma aqui, correto? Fazer o que depois? Já dá um escreva, tá? Total do aluno total do aluno 1. Beleza, ele vai lá e mostra esse cara. Só que se eu continuar, ele vai fazer o que? Ele vai começar a acumular. Então, pulei para o aluno 2. Eu tenho que colocar um soma recebe 0 aqui, ó, no meio. Entre um para e outro. Para ele fazer o quê? Para ele zerar a hora que ele for para o segundo aluno. Correto? Senão ele vai começar a acumular. O aluno 2 já vai ter mais que o aluno 1. Bem mais. O aluno 4 é o cara que vai ter mais nota se eu deixar desse jeito. Correto? Beleza, pessoal? Então é desse jeito que a gente começa a trabalhar com matrizes. Tá? Beleza. Outra aqui, ó. Construa um algoritmo que preenche uma matriz de 10 por 10, fazendo a leitura de cada uma das posições e apresente outra matriz com a mesma estrutura que contenha cada posição equivalente o valor do triplo, somente dos elementos que sejam pares. Aí é legal, hein? Eu tenho que fazer o quê? A leitura da minha matriz 10 por 10. Primeiro, que já vai ser um saco. 10 por 10 são quantos elementos? 100. Você vai ter que digitar 100 vezes cada uma das leituras aí, ó. Mas beleza, você vai digitar. Aí ele vai apresentar o quê? A segunda matriz. Se o número for par, se o valor for par do elemento, ele vai lá e faz o quê? Coloca o triplo. O valor vezes o valor vezes o valor. Aí é legal. O que você vai fazer então? Mais ou menos isso, ó. Matriz do tipo, né? Tipo mate. Matriz de 1 por 10 e 1 por 10. Linhas e colunas iguais. Mate A e mate B, do tipo mate. E aí estou criando as duas matrizes de 10 por 10. Resto, obviamente, eu vou precisar saber o que, pessoal? Tá? O resto da divisão, né? Para ver se é par ou é ímpar. Depois, linhas e colunas. Mesma coisa, ó. Para a linha de 1 até 10, passo 1, faça. Para a coluna de 1 até 10, passo 1, faça. Beleza, ó. Escreva. Valor da coluna, tal e tal. Leia, matrizar aqui, ó, de linha e coluna. Vai fazer isso daqui 100 vezes. E o cara vai ficar digitando lá 100 vezes. Legal. Quando a gente fazer esses exercícios muito grandes, a gente vai utilizar um randomizador, tá? Não vou ficar preenchendo. Mas até 10 elementos dá para fazer na mão aí, né? Fechou. Agora aqui para fazer o processamento, ó. Mais uma vez, linha e coluna. Vou ter que ter esses dois caras aqui, ó. Resto recebe mate de A, linha e coluna mod 2. O que o mod faz mesmo? Retorna o resto da sua divisão. Certo? Se resto é igual a 0, é sinal que ele é o quê? Par. Não é isso? Mate B de linha e coluna recebe mate A de linha e coluna vezes 3. Opa, mas está certo isso daqui? É o triplo que ele está falando ou não? O valor triplo, então é multiplicar por 3 mesmo, né? Não é elevado a 3. Desculpa, eu errei na primeira vez. Então, beleza. Se não, continua do mesmo jeito.
Correto? Ó. Continua do mesmo jeito. O mat de A linha e coluna vai para o mat B de linha e coluna. Ele vai repetir o valor para a minha linha e coluna da matriz B. Só isso. E depois, obviamente, eu tenho que fazer a impressão. Aqui eu não fiz, mas deveria, né? Para mostrar o valor do resultado dos valores A e B. Tá? Mas aqui também ele não fala, né? Ó. Somente para fazer, ele não fala para mostrar, né? Tudo bem, o exercício resolveria o problema aí, mas para ser visível eu mostraria. Eu tinha que dar um escreva aí. Perguntas? Para declarar sempre esses fins, o senhor vai sempre para a parte interna. Sim. Para se resolver um laço dentro de um laço, primeiro se executa a parte. Depois da parte externa, a parte interna ela vai acabar para voltar para a parte externa novamente. O último passo do laço é o que? O último passo do laço Nesse caso aí, o C, a última. é a minha última instrução aqui, ó. Sim, é o primeiro que. Exatamente. Ó, tudo isso daqui está dentro do que? Do laço mais interno. Então, isso daqui ele vai fazer só dentro quando ele tiver no coluna aqui, ó. Quando ele estiver dentro do meu laço interno. Correto? Tudo isso daqui é feito dentro do laço interno. Do mais interno, na verdade. Ok? Perguntas? Não? Beleza, pessoal. A aula de hoje foi bem rápida. Só isso daí. Só isso, mais nada. Vocês estão vendo que cada vez está mais fácil, né? Está com menos quantidade. Por quê? Porque você já tem mais conceito. Está cada vez menos. Daqui a pouco só vou dar 2 slides de aula ali, ó. Mas você já tem que saber tudo anteriormente. É isso daí, né? É assim que é programação, pessoal. As perguntas serão individual. Individual. Sem consulta individual.